E agora nós vamos, senhoras e senhores, ao nosso último painel. Esse último painel tem o tema Sistematização do Programa Mãe Coruja Pernambucana. Então, eu gostaria de pedir a atenção de todos, porque esse assunto é um assunto, além de ser muito importante, é um assunto local. Então, eu conto com a participação de todos vocês, embora, devido à nossa grade programática, nós não teremos as perguntas logo após as apresentações, porque nós precisamos cumprir a nossa grade programática. No entanto, vocês poderão encaminhar suas perguntas via e-mail. Atenção ao endereço: eventos@fmcsv.org.br. Repetindo, eventos, as iniciais de Fundação Maria Cecília Souto Vidigal.org.br. Não se esqueça, claro, de colocar o nome do palestrante para o qual as perguntas serão direcionadas. Bom, e agora sim, vamos lá para moderar esse último painel desse primeiro dia de simpósio. Eu gostaria de chamar aqui à frente ela que é conselheira, não, vamos chamar a moderadora, perdão, deste painel, cujo tema é Sistematização do Programa Mãe Coruja, a excelentíssima primeira-dama do Governo do Estado de Pernambuco, senhora Ana Luísa. Agora sim, chamamos a moderadora, vamos então às painelistas. Chamamos aqui Tânia Bacelar, professora aposentada da Universidade Federal de Pernambuco e sócia da CEPLAN, também Rayane Andrade, da CEPLAN, e ainda Ana Elizabeth Lima, conselheira do programa Mãe Coruja Pernambucana, e Ricardo Paes de Barros, professor da Cátedra Instituto Ayrton Senna do INSPER e economista-chefe do Instituto Ayrton Senna. Muito bem, então, com a palavra, a nossa moderadora, a senhora Ana Luísa. Agradecer a parceria, a confiança da Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, ao Dario, que veio aqui, ao Eduardo Queiroz, ao Eduardo Marino, Annelise Tim, Marina, Camila e todo o grupo do Maria Cecília, a equipe do Maria Cecília, que nos ajudou nesse trabalho de sistematização. Ao longo dessa mesa, vocês vão ter a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre o Mãe Coruja Pernambucana, esse programa que tem um pouquinho de que foi discutido aqui ao longo do dia. É um programa que é transversal, que tem um monitoramento estratégico pelo governador, que envolve 11 secretarias de Estado, que foi construído a muitas mãos e é perene ao longo do tempo. Ele já está na sua segunda gestão governamental e tem continuidade. Hoje ele é um clamor popular da sociedade civil que foi envolvida e foi tocada pelo programa e pede pela sua continuidade, ampliação e universalização. Então, através dessa parceria com Maria Cecília Souto Vidigal, foi desenvolvido um trabalho para sistematização do programa e aí a gente pretende a publicação no futuro próximo dessa sistematização em 4 cadernos. Vamos ter o primeiro caderno, que é o olhar histórico, conta um pouco a história do programa. O segundo caderno, que vai falar da sua metodologia e vai servir, quiçá, de inspiração aos gestores públicos municipais e estaduais. O olhar da pesquisa, que vai medir o programa, coordenado pelo professor Ricardo Paes de Barros, que é a pesquisa quantitativa, e o olhar qualitativo, que é a pesquisa qualitativa, coordenada pela professora Tânia Bacelar. Então, ao longo dessa mesa, vocês vão ter a oportunidade tanto de conhecer um pouco melhor do programa, para aqueles que não conhecem, mas também ser apresentados os primeiros achados, os primeiros estudos,
dessa sistematização e das pesquisas que foram encontradas. A gente pede a desculpa pela ausência do professor Tanaka, que não pôde comparecer e coordena a metodologia do programa, a sistematização, e de Evandro Costa, que é o jornalista que está coordenando todo o trabalho e reunindo nos cadernos e que desenvolveu esse projeto que está sendo feito em parceria. E agora passar a palavra à professora Tânia Bacelar, ela que é economista pela Unicap, socióloga pela Fafiri, mestre e doutora em economia pela Universidade de Paris, Panthéon Sorbonne, foi secretária de Planejamento e da Fazenda do Estado de Pernambuco, secretária de Planejamento do município do Recife, secretária de Políticas de Desenvolvimento Regional do Ministério da Integração Nacional, professora do Departamento de Economia da Universidade Federal de Pernambuco e integra hoje o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social do Governo Federal. A professora Tânia coordena a pesquisa qualitativa que foi feita sobre o programa e vai dividir esse painel com Rayane Andrade, ela que é socióloga, mestre e doutora em Sociologia pela Universidade Federal de Pernambuco, especialista em métodos de pesquisa social, consultora da CEPLAN, coordenadora técnica da equipe que avaliou qualitativamente o programa Mãe Coruja. Primeiro, a palestra será iniciada por Rayane Andrade. Boa noite a todos e a todas. Como a Ana Luísa colocou, eu faço parte da equipe que avaliou o programa Mãe Coruja Pernambucana, avaliação quantitativa, sob a coordenação da professora Tânia Bacelar, e eu vou tentar trazer aqui, de forma bastante breve, dado o adiantado da hora, os pressupostos metodológicos que nortearam o nosso trabalho, nossa pesquisa e a forma como ela foi desenhada e desenvolvida. Então, como vocês podem ver, os pontos que a gente planeja hoje tocar com a nossa fala é falar um pouco sobre as bases da avaliação qualitativa, os pilares e as etapas, a metodologia adotada e o processo avaliativo, os principais resultados e as considerações da equipe. Então, eu vou tentar abordar esses primeiros tópicos, o tópico 1 e 2, e, em seguida, vou passar a palavra para a Tânia para ela falar um pouco dos achados e das conclusões. Inicialmente, é importante a gente colocar qual foi o objetivo da nossa avaliação. O nosso objetivo era avaliar o programa Mãe Coruja Pernambucana a partir de uma perspectiva qualitativa, levando em consideração as percepções dos diferentes sujeitos envolvidos. Então, cabe destacar aqui que, diferente da pesquisa, da avaliação quantitativa, nós não estávamos focados aqui em mensurar indicadores quantitativos de resultado. Então, o nosso foco foi entrevistar os sujeitos envolvidos, direto ou indiretamente, no programa e trabalhar com as percepções desses sujeitos acerca do fenômeno da mortalidade infantil e materna e dos resultados do programa Mãe Coruja. E aí, esse olhar mais qualitativo ele é de fundamental importância quando a gente pensa num programa que não só ele tem como principal objetivo a redução dos índices de mortalidade materna e infantil, mas ele vai mais além, se propondo alguns objetivos de caráter mais intersubjetivo, como a promoção do cuidado, o fortalecimento dos vínculos da mãe e do bebê, o fortalecimento dos vínculos familiares, entre outros. E, sobretudo, pensando no que Ricardo falou, sobre a escala do programa, ele não chega em todos os municípios. Nos municípios que ele não chega em todas as famílias, então ele prioriza aquelas famílias em situação de vulnerabilidade, um olhar mais qualitativo que busque mensurar e alcançar essas especificidades, ele se torna de particular importância para que a gente possa qualificar o programa de uma forma mais minuciosa. Então, esse era o nosso objetivo central e principal, e a nossa pesquisa ela foi desenvolvida em 3 etapas. A primeira etapa foi uma análise documental e entrevistas semi-estruturadas com a equipe coordenadora do programa. A segunda partiu de uma consulta a especialistas internos e externos ao programa, e a terceira e última etapa foi uma pesquisa de campo. E aí eu vou falar um pouco mais demoradamente sobre essas etapas mais à frente. Antes de entrar para a descrição das etapas, é importante a gente colocar quais foram os pilares que nortearam o nosso trabalho. Então, nós partimos de uma perspectiva interpretativista, então, nós estávamos focados
na compreensão do mundo social e na interpretação desses sujeitos. Então, ao pesquisar um tema, um fenômeno tão complexo como a mortalidade infantil e um programa que buscava solucionar um problema dessa complexidade, nós buscamos focar na interpretação dos sujeitos envolvidos com esse fenômeno. Relacionado a isso, nós partimos do foco na alteridade, então o pesquisador ele fica em segundo plano e parte para tentar entender aquele fenômeno a partir da perspectiva do sujeito que se está entrevistando, então a partir da perspectiva daquelas usuárias, vivenciando aqueles contextos específicos de vulnerabilidade e dos profissionais que atuam na ponta com essas usuárias. Uma ênfase muito forte no contexto, então de nada adianta para nós analisar um fenômeno deslocado do contexto, então daí a importância de uma etapa a campo, onde pudéssemos ir até os municípios, onde pudéssemos visitar a casa dessas usuárias, ir aos cantos de Mãe Coruja e vivenciar o campo, vivenciar os contextos, para daí possibilitarmos um maior entendimento acerca do fenômeno. E, por fim, uma maior flexibilidade nos instrumentos de coleta, então partirmos de instrumentos pouco estruturados, a fim de evitar a condução nas respostas e ampliar as possibilidades de captar informações genuínas. Então, por isso, nós trabalhamos com entrevistas em profundidade, grupos focais e observação. E aí é importante ter em mente as concepções norteadoras do programa Mãe Coruja, que foi coletada na primeira etapa, que foi aquela etapa exploratória, onde partimos tanto para os documentos quanto para entrevistas com os idealizadores do programa. Então, é importante ter em mente que o programa ele parte de uma concepção, do entendimento da mortalidade infantil como um fenômeno multicausal. Então, ele compreende que a mortalidade materno-infantil ela não tem uma única causa, mas são diversos fatores atuando em conjunto, e, a partir dessa compreensão, ele busca atuar de forma transversal, integrada e intersetorial. O programa Mãe Coruja parte da centralidade da ideia de cuidado, então isso fica claro, tanto nos diversos documentos analisados, quanto nas falas, tanto dos idealizadores, quanto da coordenação, e perpassa todo o programa essa importância com o cuidado com a criança, o cuidado com a gestação, com a gestante e com a família. E o Mãe Coruja se coloca como uma ação suplementar e articuladora. Mais do que um programa, o Mãe Coruja se constitui como uma estratégia tentando promover a articulação interfederativa. Então, tendo essas concepções norteadoras em mente, nós partimos para a metodologia adotada e a forma como a nossa avaliação ela foi construída. A primeira etapa, como nós já falamos, foi uma etapa exploratória, compreendeu o levantamento de documentação sobre o programa, então nós fomos para a legislação, para os decretos, para os manuais, enfim, todos os documentos que falavam, retratavam o programa Mãe Coruja, e fizemos uma análise documental desses documentos, seguido de realização de entrevistas com a equipe de coordenação do programa Mãe Coruja. Então, o foco dessa etapa foi nos idealizadores do programa, quem montou o programa e quem continua conduzindo, a equipe coordenadora. Nessa etapa também foram definidos os critérios para a seleção dos municípios a serem visitados em campo e nomes de especialistas a serem consultados na etapa anterior, que foi a etapa 2, que nós chamamos de a visão dos especialistas. Nessa etapa, nós entrevistamos mais de 50 pessoas, entre entrevistas semi-estruturadas e grupos focais. Nesse sentido, nós realizamos 2 grupos focais, um com técnicos internos ao programa Mãe Coruja, mais especificamente as coordenadoras regionais, e outro com especialistas de fora do programa, mas que em algum momento conheceram o programa ou tinham alguma experiência do programa. Então, foram consultados especialistas com experiência em desenvolvimento infantil, especialistas da área de saúde, da área de educação, de cuidado com a mulher, enfim. O objetivo aqui foi tentar levantar as principais forças e fraquezas do programa, identificar desafios para o futuro e levantar sugestões de ação. Finalizada essa etapa, nós passamos para a etapa 3, a última etapa do campo, que chamamos de a visão das usuárias e dos profissionais que atuam na linha de frente do programa Mãe Coruja. E aí, essa etapa foi uma etapa de campo, em que nós fomos para 4 municípios previamente selecionados, de acordo com 3 critérios. O primeiro era a trajetória desses municípios, então nós procuramos municípios com uma trajetória de sucesso, onde o programa estava indo bem e eram destacados, e municípios com uma trajetória de não tanto sucesso assim, então municípios que apresentaram entraves na execução do programa. Outro critério adotado foi tentar, tanto quanto possível, selecionar municípios em regiões distintas do Estado
e, por fim, municípios pioneiros e municípios mais recentes no programa. E aí nós chegamos a esses 4 municípios que vocês podem ver na tabela. Então, selecionamos Oricuri e Exu, foram municípios pioneiros, mais antigos, ambos do sertão do Araripe, sendo Oricuri o resultado positivo de sucesso e Exu o resultado não tão bom. E como municípios com experiência mais recente no programa, nós selecionamos Iguaraci e Condato, Iguaraci no sertão do Pajeú e Condado na Mata Norte, sendo Iguaraci a experiência de sucesso e Condado a experiência que encontrou entraves, né, que não foi tão bem sucedida. E aqui é só um mapa para situar, contextualizar onde se localizam esses municípios dentro do estado. Então, nessa área amarela, essas 2 manchinhas vermelhas são Oricuri e Exu, mais ao meio nós temos Iguaraci e lá na ponta Condado. Então, foram esses os municípios visitados na etapa do campo. O objetivo principal dessa etapa era tentar captar a visão das usuárias do programa e das profissionais que atuam diretamente nos municípios. Então, no campo foram definidos 3 perfis distintos de sujeitos que queríamos entrevistar. O primeiro e o mais importante era ouvir as usuárias do programa, que são, de fato, quem está acessando o programa. E aí, nesse sentido, a nossa questão principal era tentar compreender qual era o impacto do programa Mãe Coruja na trajetória de vida dessas usuárias e como elas identificavam o impacto do programa para a vida de seus filhos. O segundo perfil de sujeito era as profissionais do canto Mãe Coruja. Então, nos municípios que nós visitamos, nós entrevistamos as 2 profissionais do canto para tentar entender como elas avaliavam o programa na ponta, a partir das atividades do dia a dia de suas funções. E o terceiro perfil foi o que nós chamamos de profissionais parceiros. Então, eram aqueles profissionais no nível municipal que atuavam em parceria com os profissionais do canto. E aí a gente tentou priorizar 3 áreas, que foi a educação, com foco nas educadoras e coordenadoras do círculo, a saúde e assistência social, porque são os 3 pilares e eixos prioritários do programa Mãe Coruja. Para a seleção das usuárias, nós buscamos compreender 4 características principais. A primeira seria o tempo de entrada no programa, então tentamos entrevistar tanto usuárias que já tinham tido seus filhos, quanto usuárias gestantes. O segundo era território onde reside no município. A gente buscou entrevistar usuários residentes na área urbana e na área rural para tentar englobar essas especificidades, porque são contextos distintos e realidades distintas. O terceiro foi usuárias com mais de um filho, com vistas a poder traçar um paralelo entre as gestações, então, usuários que pudessem fazer essa comparação de se a gestação com acompanhamento do programa e a gestação sem o acompanhamento, elas viam diferença. E, por fim, tentamos entrevistar mães adolescentes. As técnicas de dados utilizadas nessa etapa foram entrevistas em profundidade e observação sistemática focada no canto Mãe Coruja. Então, as pesquisadoras ficaram um tempo observando as atividades do canto, quando possível, participaram das atividades, das oficinas, dos círculos de educação e também puderam observar a residência de algumas das usuárias quando foi possível. E aí, na etapa do campo, nós chegamos a 55 entrevistas ao todo. E aqui a gente pode ver um mapa, um panorama geral dessas entrevistas em cada um dos municípios. Então, nós montamos uma equipe multidisciplinar de pesquisadoras que tivessem conhecimento de temáticas afins ao programa. Então, antropólogas, sociólogas, profissionais, doulas com experiência na temática do care, do parto humanizado, do cuidado, enfim. E elas separamos em dupla e cada dupla foi responsável aí para um município, passaram uma semana em cada município. E aí, ao chegar em cada um desses municípios, a porta de entrada para a pesquisa era ir ao canto Mãe Coruja e entrevistar as 2 profissionais do canto. Então, em todos os 4 municípios, a pesquisa se iniciou pela entrevista às 2 profissionais do canto. Posteriormente, foram entrevistados um profissional da saúde, um profissional da educação, que geralmente eram as educadoras ou as coordenadoras do Círculo de Educação e Cultura, e um profissional da assistência social, geralmente do CRAS ou CREAS. Posteriormente, a gente pegou indicações e foi até as usuárias.
E aí o mínimo de usuárias a serem entrevistadas eram 4 usuárias, levando em consideração aquelas características. E aí isso variou de município para município, porque em alguns lugares existia um maior acesso, uma maior facilidade, em lugares assim conseguimos entrevistar 9 usuárias, e em outros a gente só conseguiu ficar naqueles 4 perfis. E ainda, além disso, em alguns municípios, nas entrevistas e pela própria dinâmica dos cantos, foi possível identificar outros parceiros que não aqueles dos eixos fundamentais da saúde, educação e assistência, e aí eles também foram entrevistados. Foi o caso, por exemplo, de Condado, onde foi citada nas entrevistas a importância da Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres, então elas também foram entrevistadas, e no caso do Exu também foi citado a importância da parceria com a Pastoral da Criança, então elas também foram entrevistadas. Em Guaraci, nós conseguimos entrevistar um pai, que era um pai presente, que participava das atividades do canto, então nós achamos que era rico trazer a visão dele, não só da mãe, para enriquecer a análise. E aí finalizamos nessas 55 entrevistas, que foram todas gravadas, transcritas e posteriormente analisadas, levando em conta as percepções desses diferentes atores e tendo em mente aquelas concepções norteadoras do programa que a gente falou mais à frente. E aí eu vou passar a palavra para a Tânia para ela falar um pouco sobre os principais achados da pesquisa. Boa noite a todos e a todas. Eu vou complementar essa visão da pesquisa qualitativa com alguns resultados que nós encontramos. Primeiro, da fase 2, que foi a visão dos especialistas em entrevistas e nos grupos focais. Então, principais pontos fortes. A concepção valorizadora da intersetorialidade foi quem tirou mais ponto. Todo mundo que a gente entrevistava começava por aí, não é? Dizer que a tentativa de tratar um problema complexo com a visão multidimensional e intersetorial era um grande mérito do programa. A gente não sabe muito bem fazer isso, mas o programa ousou tentar fazer. O modelo e a prática de governabilidade e monitoramento sistemático, isso apareceu também com muita força. O jeito de organizar o programa, que não é simples, um problema complexo, multidimensional, e eles criaram uma equipe específica dentro do governo para tratar disso, e é um programa que não era para fazer sozinho. Eles dizem que o programa é para fazer os outros fazerem, estimular quem precisa fazer a fazer. Então, isso era uma marca importante. E, como é assim, monitorar o que está sendo feito é fundamental. Mais do que fazer, é monitorar o que se planejou fazer e ver se o que se planejou fazer está sendo feito. Então, o modelo de monitoramento é destacado e ele articula com o modelo de gestão do governo. O governo que criou o programa e o que continua, todos dois têm um modo de gestão que valoriza o monitoramento. E o programa engata nesse modelo de gestão mais geral do governo. O próprio governador faz reuniões sistemáticas de monitoramento do programa. O Círculo de Educação e Cultura, que tem um tracinho pernambucano, não é? Pernambucano gosta de se elogiar. Pernambuco falando para o mundo. O Círculo de Educação e Cultura tem raízes em Pernambuco, em outras experiências de outras políticas públicas. A cultura é uma coisa muito forte no nosso Estado. Então, os círculos de educação e cultura aparecem como uma iniciativa importante, porque ele se transformou num instrumento para transmitir conhecimento e, mais do que transmitir conhecimento, mobilizar as pessoas para que elas se envolvam no desafio de melhorar as condições de nascimento e de desenvolvimento das crianças. A existência do Canto Mãe Coruja foi considerado como importante. Um programa que coloca alguém lá no lugar, com a plaquinha dizendo: aqui é o lugar
que precisa responder por esse desafio. Então, esse endereço identificado com pessoas capazes de responder é considerado uma iniciativa relevante para dar conta do desafio. Um outro ponto forte é o fortalecimento dos vínculos familiares e a importância do cuidado. Daí a ideia de que o programa é muito mais do que trabalhar para que um número mude. É para trabalhar para que a vida das pessoas mude. Então, isso foi também destacado como um ponto forte. O estímulo ao empoderamento das usuárias. Então, o Círculo de Educação e Cultura trabalha muito isso, principalmente para o público para o qual o programa se destina, que são mulheres em condições de vida muito difíceis, não é? A descentralização do programa com foco nos municípios mais vulneráveis. E, finalmente, o apoio político da alta gestão. Há uma conclusão de que esse tipo de programa, dado o desafio que ele enfrenta, se não tiver um apoio firme da alta direção, ele vai ter problemas. Os pontos fracos. As dificuldades nas articulações entre as instituições envolvidas. O que é força na ideia é fraqueza na prática. É muito bonito conceber a intencionalidade, agora vai praticá-la? Então, a prática é considerada ainda um ponto fraco. Tá? O vínculo contratual e a seleção das profissionais, porque eles fazem contratação temporária, o que gera uma rotatividade frequente. Eles não fizeram concurso público para tornar as pessoas permanentes, e aí usaram a contratação temporária, usam até hoje, mas isso provoca esse problema da rotatividade, porque a legislação não permite que o pessoal fique muito tempo. Agora mesmo, quando a gente estava no campo, estava havendo uma troca de equipe. O pequeno número de equipes por território. O canto tem 2 pessoas nos territórios onde atua, qualquer que seja o tamanho do município. E aí tem municípios que têm mais área rural, que é mais difícil de trabalhar, tem município que territorialmente é maior do que o outro, e a unidade de comando do programa é a mesma e com o mesmo tamanho em todos os municípios. A mulher como coadjuvante. Essa foi a crítica que a gente encontrou na leitura de algumas especialistas, de que o programa foca no momento da vida da mulher, e não na mulher, o momento em que ela está gestante. Então, isso não define um trabalho com a mulher, isso define um trabalho com a mulher naquele momento da sua vida, onde ela está gerando e cuidando do seu filho. A dificuldade no acompanhamento da mãe e da criança. Apesar do programa ser voltado para a primeira infância, a gente sentiu que o programa ainda está concentrado no momento da gestação e, no máximo, até o 1º ano de vida do bebê. A instabilidade na seção das sedes do Canto Mãe Coruja. A maioria dos cantos são cedidos pelos municípios, e, às vezes, os municípios precisam da sede e, às vezes, tem mudança. E a timidez nas parcerias institucionais, além da escassez de registro e pouca divulgação do programa. O programa já tem vários anos, agora, pela primeira vez, ele está sendo avaliado. Eu recebi uma plaquinha vermelha ali de que meu tempo acabou, aí eu vou correr, tá? Desafios que os especialistas apontam. Acompanhar a criança na primeira infância mesmo, e não somente nos primeiros anos. Fortalecer a rede de saúde, esse é o clamor. Esse é um dos principais pontos fracos. A turma faz todo o trabalho de preparação e, na hora que a mulher vai parir, não sabe onde vai parir. Tá certo? E na rede de assistência, o médico marca a cesariana, porque ele não vai estar lá a qualquer dia. Por isso que o número de cesárea aumentou. Tá certo? A universalização nos municípios e a ampliação da quantidade de cantos. O programa está numa parte de Pernambuco, não está em todo Pernambuco, e em alguns talvez seja preciso mais cantos. O apoio ampliado da gestão municipal. Como as redes básicas são do município, se não tiver apoio do município, o programa vai ser frágil.
e o fortalecimento da integração e articulação dentro do programa, que é um desafio importante. O fortalecimento do círculo de educação e cultura, que todo mundo elogia, mas quer melhor. A maior estabilidade do quadro técnico e da qualificação continuada, o maior foco na mulher e na mortalidade materna, na assistência ao parto, nas discussões de gênero, olhar a mulher de uma forma mais ampla, atuação efetiva na primeira infância e maior publicização e divulgação. Os resultados da pesquisa de campo. Eu vou colocar duas preliminares. Primeiro, houve muita convergência do que a gente viu no campo com o que a gente ouviu dos especialistas e de quem conduz o programa. Não teve grandes divergências, não é? A segunda observação é que o resultado da pesquisa do campo não dava para a gente apresentar aqui, porque ele é tão rico que deram 15 minutos para tudo, eu já estourei o tempo, e não deu tempo, imagine se a gente fosse apresentar aquela riqueza. Então, a gente sistematizou alguns pontos só para destacar. Pontos positivos vistos pelas usuárias. Maior acesso à informação qualificada sobre gravidez, pré-natal e cuidados com o bebê. Então, as mulheres valorizaram muito isso. A participação em cursos de capacitação e oficinas, que possibilitou a autonomia econômica. Então, várias iniciativas para as mulheres se inserirem na vida produtiva. O resgate da autoestima e a construção da autoconfiança por meio dos círculos. Esse papel do círculo de estimular o empoderamento das mulheres, o fortalecimento dos vínculos familiares das mulheres, tem depoimentos incríveis sobre experiências de mulheres que tiveram filhos antes do Mãe Coruja e depois filho com a Mãe Coruja, e elas disseram que era outra mãe que tinha nascido, e que elas tinham tido a vivência da maternidade tinha sido completamente diferente. Outras observações, o acompanhamento das crianças funciona como um incentivo para o comparecimento nas consultas e para a vacinação das crianças no tempo correto, e que o kit do neném, que é um kit que todas elas recebem na hora que o neném nasce na maternidade, e que foi muito polêmico na discussão dos especialistas, mas, no final, a leitura do kit é o seguinte, que alguns diziam que o kit poderia se transformar numa coisa assistencialista. E a leitura que as mulheres fazem não é essa. Elas dizem que o kit tem muita importância, geralmente são mulheres muito carentes, e, ao contrário, dá até uma igualada na hora da criança nascer. Pelo menos tem uma roupinha para botar, um sapatinho para calçar, uma fralda, e isso dá uma diferença, o álbum do bebê, etc. Entraves. O principal entrave para elas é a hora do parto. Tudo bonito na preparação e na hora do parto, ninguém sabe o que é que vai acontecer, tá certo? Então, a fragilidade da rede hospitalar é, de fato, o entrave mais importante e gera muita ansiedade e insegurança nas mulheres. A dificuldade das mães para voltar ao canto depois do parto. Até o neném nascer, tudo bem. Agora, depois que o neném nasce, com as tarefas da família e tudo mais, continuar cuidando do bebê voltando para o canto não é uma coisa simples para elas. As mães adolescentes foram mais críticas ao programa. Elas já disseram que elas tiveram pouca participação e o programa teve pouco impacto para elas. Embora tenha diminuído a mortalidade na adolescência, tem uma diferença de leitura nas mães mais experientes, com mais filhos, e nas mães mais jovenzinhas. A gente, às vezes, está falando de crianças de 13 anos. Considerações finais, já para acabar, a multidimensionalidade envolvendo a articulação interfederativa é, ao mesmo tempo, uma força e um dos principais desafios do programa. Os efeitos não materiais advindos da participação no programa são o destaque. Dinâmicas de empoderamento, por exemplo, são destacadas, mesmo que em nível ainda embrionário e não atingindo todas as dimensões necessárias. E melhorar a rede de assistência materno-infantil é o principal desafio do programa. Diferenças de desempenho entre os municípios.
a gente concluiu o seguinte, que 3 elementos podem fazer a diferença no desempenho do programa no município. Primeiro, a boa articulação interinstitucional. Onde ela acontece melhor, o programa vai melhor. O bom atendimento à gestante e a proatividade das equipes locais. Quando a equipe é mais devagar, a coisa anda mais devagar. Deve-se investir na redução da rotatividade nos processos de capacitação continuada das técnicas, o acompanhamento da primeira infância com atividades voltadas para o desenvolvimento infantil precisa ser o objetivo fundamental a perseguir. O programa se diz um programa também para a primeira infância, mas ele não conseguiu chegar na primeira infância. Ele consegue chegar no período anterior ao nascimento e o primeiro ano de vida das crianças. Portanto, tem um desafio de ampliação e continuidade muito importante. Muito obrigada.